No momento de brincar, a gente vai percebendo, né, que o desenvolvimento do neném, as habilidades que ele vai ganhando, né, que ele começa a enxergar melhor, que ele começa a sorrir para você, assim, eu lembro que o primeiro sorriso dele foi logo depois de uma noite muito difícil, eu estava muito cansada, assim, ele falou, ai meu Deus, eu não vou conseguir. E aí ele dá aquele sorriso, assim, parece que ele sabe que a gente estava precisando. Então, acho que, assim, é muito valioso esses momentos, assim, sabe? De ficar com o neném, de perceber as coisas que ele gosta, de dar o carinho. Acho que não tem nada mais especial para uma mãe e um filho do que esse contato bem próximo. Quando a gente tá brincando é muito gostoso. Quando ele dá um sorriso pra mim é a melhor coisa do mundo. Que eu vejo que ele tá respondendo a mim, que eu consigo entender às vezes a necessidade. Ele não precisa falar. Ele não precisa, né, igual a gente já conversa, um resmungo diferente, uma olhada, uma fechada de cara assim que ele dá, eu já sei às vezes o que ele tá querendo, o que ele tá precisando. É nessas pequenas coisas dos contatos diários que a gente tem, que eu vejo que a gente tem uma relação muito próxima, que a gente consegue criar uma conectividade muito grande entre nós. Você sabia que brincar com seu bebê pode ser benéfico para o desenvolvimento? Os estímulos que ele recebe a cada fase de crescimento e a interação com o ambiente podem se influenciar nas habilidades, na atividade cerebral e até mesmo no comportamento. E é sobre isso que a gente conversa no programa de hoje. Brenda, como que os estímulos, que damos aos bebês influenciam no desenvolvimento? Quando a gente fala estimular o bebê, a gente imagina que a gente vai lá mexer o bebê, fazer uma lição, fazer um exercício, fazer uma atividade. E muitas vezes o estímulo, ele é apenas interagir com o bebê, é entender que fase do desenvolvimento aquele bebê está e interagir com ele. Então, por exemplo, na hora que o neném nasce, a gente simplesmente olhar para o neném já é um grande estímulo. A gente vai conversar, a gente vai olhar, a gente vai interagir e a gente vai aprender a ler o que o neném está querendo. Essa interação, Brenda, ela pode ser feita desde a gravidez, aquela conversa, que a mãe tem com a barriga, qual que é a influência dela, qual que é a importância dela? Sim, com certeza. A criança ela já ouve a partir de 19 semanas, então a gente já pode ir conversando com a criança, já pode ir ensinando para ela como é que é a nossa voz, porque quando ela nascer, quando ela passar do momento do parto, que de repente ela estava num ambiente escuro, molhado, que ela não ouvia direito e tal, de repente aquele clarão, aquele tanto de coisa, e ela vai ouvir sua voz, você como mãe, ela vai falar, nossa, tem uma coisa aqui que eu estou reconhecendo, é aquela voz que eu ouvia há alguns minutos atrás e que eu ouvi durante tantos meses antes de nascer. Então, falar com a criança cria um ambiente mais seguro para ela no futuro, cria um ambiente mais seguro no momento que ela nascer. Desde a barriga eu brincava, conversava com ele, fazia carinho na barriga, ele mexia de um lado, eu apertava do outro para ver se ele respondia. A gente dançava junto, cantava. Principalmente depois que eu comecei a sentir ele se mexendo, parece que a conexão da mãe com o neném aumenta, Então eu conversava com ele e principalmente eu cantava muito para ele. Eu gosto muito de cantar. Então eu percebo assim que até hoje as músicas que eu cantava quando eu estava grávida, ele percebe, ele me olha diferente, sabe? Desde pequenininho, eu lembro que quando ele estava recém-nascido, assim, uns 5, 6 dias de vida, eu comecei a cantar uma música que eu sempre cantava e ele parou e olhou, tipo assim, como se ele estivesse lembrando. E esses estímulos, eles mudam de acordo com a idade do bebê? Sim, mudam muito. O neném no primeiro ano de vida, ele evolui muito. Então, a cada semana é um novo bebê. A primeira fase é a fase do recém-nascido, é o nenenzinho tão pequenininho, tão frágil. Se a gente lembrar da teoria da estrogestação, que é uma teoria que se desdobra da teoria evolucionista, que fala que os nossos nenéns humanos, eles nasceram de certa forma prematuros em relação aos outros animais. Pensando nessa teoria, o neném que está no seu colo, na verdade, ele deveria até estar dentro da sua barriga. A melhor forma de interagir, a melhor forma
forma de estimular e de promover o melhor ambiente para o desenvolvimento neuropsicomotor de um recém-nascido é criar um ambiente semelhante ao útero, é deixar ele sempre bem amarradinho, bem apertadinho, claro que respeitando que ele vai estar ali respirando, né? Mas ele sempre no colo, sempre fazendo aqueles barulhinhos quando a gente vai tratar com os RNs, quando a gente quer fazer um nenenzinho dormir, a gente faz esse barulhinho e esse barulhinho vai lembrando a ele como é que era lá dentro do útero e por isso ele vai relaxando e fazendo ele dormir. Ele nasceu, né? Foi um parto normal, então ele já veio direto pro meu colo. Não teve nenhuma interferência, né? E já ficamos ali, diz meu marido que a gente ficou mais de 1 hora ali, olhando um pro outro, que assim, que eu perdi a noção do tempo. Quando ele nasceu e eu recebi ele, falei, bem-vindo ao mundo, Luca, mamãe, esse é o papai. Tipo, eu apresentei um pouquinho, né? Só nós dois ali e ficamos ali. Logo depois ele já começou a amamentar, desde que nasceu, né? E amamentar é um momento muito especial. Ele ainda amamenta, espero que eu consiga por muito tempo. Enquanto você dá mamar para o seu neném, você olha esse neném, esse olho no olho já é um grande estímulo. E a melhor acuidade visual do neném é exatamente 1 palmo, que é a distância entre o nariz da mãe e o peito dela. Depois de recém-nascido, ele vira aquele neném de 0 a 6 meses, que é o neném que ainda não senta, né? Então é um nenenzinho de colo, é um nenenzinho que está sempre deitado. Para a gente estimular esse neném, a gente vai deixar ele alguns minutos por dia, não tem regra, de barriguinha para baixo, tá? Sempre depois de uma avaliação do pediatra, que a gente vai ter um estímulo motor para a criança. Ela vai fortalecer esses músculos aqui de trás das costinhas e do pescocinho. Então, esse deixar a criança de barriga para baixo já é o suficiente para um estímulo motor. Do ponto de vista de linguagem, de 0 a 6 meses, é sempre olhar para a criança, conversar com ela, conversar mesmo, contar como é que foi seu dia, sempre com uma voz tranquila, interagir com a criança. E vai ter um momento que ela vai começar a falar algumas vogais. Um A, um Bá. Então, quando sua criança começar a fazer o A, você pode olhar bem no olho dela, olhar e falar A, Bá, Bá, mostrando para ela que o próximo passo é colocar uma consoante aí em cima, entendeu? Outra coisa legal é quando a criança já começa a conversar, né? Ela já fala o blá, 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 e aí você ouve ela falando e responde. E ela vai entendendo que a interação humana, uma conversa, uma linguagem, um fala, outro responde, outro fala, outro responde. Todo dia, quando ele já acorda sorrindo, não é de chorar. Ele acorda, fica olhando assim, aí quando ele me vê, eu falo, ei, ele já dá um sorrisão. Aí ele fala ei também, fica imitando os sons, tentando conversar. Aí eu dou bom dia pra ele, pergunto se ele sonhou com alguma coisa, com o que ele sonhou. E aí, com 6 meses, é quando a criança vai ficar mais sentadinha, né, em torno de 6 meses, um pouquinho antes, um pouquinho depois. E a gente vai colocar a criança mais nos tapetinhos, né? Então, sentar com a criança no tapetinho, colocar ela para brincar, encher de brinquedo em volta dela para ela tentar pegar, para ela ir começando a ter alguma mobilidade. E aí, de 6 meses até 12 meses, a gente vai ver a criança tentando conquistar esse mundo, né? Querendo conquistar essa mobilidade, que é quando ela começa a querer ir buscar alguma coisa, que é quando ela vai querer ter o desejo de engatinhar, que quando ela vai querer montar nas coisinhas para ficar em pé, e ficando em pé, quando você der um susto, ela vai estar andando. Ele já rola, já pega as coisas, já começa a pegar os brinquedos, né? Então eu já vejo que de um tempo para cá parece que a visão dele melhorou muito. Então ele começou a interessar por brinquedo, por coisa colorida, né? O tapetinho ali, as coisas todas. Você havia falado da questão da voz, né? A importância de conversar com o bebê. E a leitura? Eu posso ler para o meu bebê? Pode e deve. A leitura, quando a gente lê com uma entonação legal, a gente vai lendo e vai criando, vai mudando de voz, a gente vai mostrando para a criança ela reconhecer a sua voz, ela entender a cadência da voz humana. Então isso é um estímulo de linguagem, isso é um estímulo que ela vai registrando. Uma
criança que recebe afeto, ali, um bebê que recebe afeto, vai ser uma criança mais segura? Sim, com certeza. Inclusive, todos os estudos que hoje fazem uma revisão de como que foi o desenvolvimento cognitivo da criança, veem que, na verdade, o desenvolvimento cognitivo ele vem muito de um desenvolvimento emocional. Então, uma criança que tem uma base familiar segura, que ela se sente sempre acolhida, que ela sempre tem com quem contar, se ela sempre se sente acolhida em casa, vai ser uma criança que vai mais além. O que ele mais gosta não são os brinquedos, é atenção. Então, assim, tem hora que parece que ele está querendo conversar, ele fica emitindo aqueles sons e eu converso com ele como se estivesse batendo um papo, assim. E aí, o que me conta? E ele lá, e vai respondendo e tudo mais. E se eu tiro a atenção dele, parece que ele fica bravo, ele quer que volta. Então, brincar de esconde, achou, fazer cosquinha, dar beijinho, eu sinto que essas coisas que tem o contato com o neném, são as coisas que ele mais gosta de fazer. Esses estímulos também, essas interações, tem de respeitar o tempo. Às vezes os pais ficam ali, ai, meu filho não tá rolando, da vizinha tá. Cada bebê tem seu tempo, né? Sim, sem dúvida. É por isso que a gente fala de faixas etárias. Então, com 6 meses a gente coloca assim, que a criança senta. Mas ela não senta no aniversário de 6 meses dela. Ela pode sentar um pouquinho antes, como pode sentar lá para 8 meses. Daí a importância dela estar sempre sendo acompanhada por um pediatra ou por algum médico que consiga te avaliar a criança e ver que o desenvolvimento dela está dentro do normal. Brenda, e a gente falou de interação, né? O pai, a mãe ali, e com outras crianças, né? Ou com outros bebês. Isso pode ser benéfico também? Sim, com certeza. É muito importante a gente criar já na criança esse senso de comunidade, esse senso de que ela faz parte de um todo, de que tem várias pessoas, de que ela tem uma família, que tem várias pessoas ali, que não é só ela, o pai e a mãe. Então é muito interessante que a criança sempre interaja com irmãos, com primos, com coleguinhas, claro que respeitando o momento da criança, respeitando sempre a faixa etária da criança e respeitando se ela quer ir dormir, se ela é um bebezinho muito pequenininho.